Como que eu posso fazer com que o paciente enxergue e entenda que um problema de saúde pode causar uma disfunção estética? Seja muito bem-vinda ao nosso Conversa de Esteta. Eu trouxe aqui um caso clínico para a gente bater um papo. Antes de mais nada, se o paciente enxergar que um problema, uma doença, uma patologia, uma disfunção metabólica pode originar aí um problema, uma disfunção estética, o paciente por si, ele não entende isso. O paciente, ele não tem conhecimento para isso. Ele não consegue nem, inclusive, passar pela cabeça dele que as disfunções estéticas são um reflexo de que algo metabolicamente não está bem. Então, para que o paciente comece a entender, compreender, inclusive a te ajudar no tratamento, você precisa de explicar para o seu paciente a real situação que encontra o metabolismo dele. Assim, a partir desse momento que você consegue explicar e justificar isso, é que o seu paciente vai entender. E por isso, os exames laboratoriais, eles nos ajudam muito, porque eu costumo brincar assim, que com os exames laboratoriais, você mata a cobra, mostra o pau e mostra a cobra morta, né? Então, vamos pensar o seguinte, um paciente que está apresentando uma disfunção estética e você falar para ele assim, isso é o seu metabolismo e tal, não sei o que, o paciente acha isso uma resposta muito vaga. Então, ele não entende, ele não associa. Agora, quando você pega os exames laboratoriais desse seu paciente e você demonstra para ele onde que está o problema, aí fica muito fácil da gente compreender. Por exemplo, eu peguei aqui uma paciente que ela está com uma glicose em jejum aumentada. Então, veja só, é uma paciente mulher que ela relata melasma, ela está relatando queda de cabelo e ela está relatando a pele muito ressecada. E em relação ao melasma, ela já fez vários tratamentos, ela já procurou diversos profissionais, ela já fez de um a tudo nesse rosto dela para diminuir o melasma. Em relação à queda de cabelo, ela está percebendo que o cabelo dela começou a cair de uns tempos para cá. Tá? Então, assim, não é a vida inteira, não, de uns tempos para cá. Assim também como a pele ressecada. A pele dela, ela diz que está muito craquelada, principalmente próximo à sobrancelha, essa parte central aqui. Então, qual foi as três queixas que essa paciente veio falando? O melasma, que está cada vez mais ativo, mais escuro. Antigamente, ela escondia esse melasma com maquiagem e hoje ela não consegue mais esconder esse melasma através de maquiagem. E aí, então essa é a queixa principal dela, é a queixa maior dela, né? E aí, por fim, ela tem duas outras situações, o cabelo que começou a cair e a pele muito ressecada. Quando você vem com um paciente que tem esse histórico, a primeira coisa que passa pela minha cabeça é o seguinte, esse paciente deve estar apresentando uma inflamação subclínica, deve estar inflamado. Por quê? Porque uma das características que a gente tem de um paciente inflamado é um paciente que tem aí uma tendência a ter mancha, tá? E essa inflamação, ela é consequência de vários fatores. E como que eu vou comprovar para o meu paciente que ele está inflamado ou não? Eu vou pedir alguns exames para eu detectar isso. E olha que interessante. Como sempre, um dos primeiros exames que eu peço da paciente é o hemograma. Nesse caso, a paciente, ela tinha passado com um cardiologista e esse cardiologista havia solicitado alguns exames para ela. Então, ela já veio para mim com esses exames em mãos, tá? Quando ela veio, que eu fui olhar esses exames, olha que de cara o que me chamou a atenção. É uma paciente que tá com anemia, ela tem uma menor produção do número total de hemácias,
O RDW dessa paciente está aumentado, a anemia que ela está apresentando é microcítica. Baseado em tudo isso, só nisso até o momento, eu já sei que essa paciente tem pouca massa, que ela está anêmica, o RDW está aumentado. E a anemia dela é por massas pequenininhas, então me dá uma característica de uma deficiência de ferro. Eu começo a suspeitar que é uma deficiência de ferro, tá? Quando o paciente tem uma deficiência de ferro, a tal ponto de já causar aí uma anemia, esse paciente provavelmente tem também uma ferritina baixa. Por quê? Porque é a ferritina que armazena o ferro. A ferritina é o estoque do ferro, é a reserva de ferro. Então, se eu tenho ferro baixo, a tal ponto de estar causando uma microcitose, consequentemente me dá a entender que a minha ferritina está baixa. Claro que eu vou confirmar isso com exames, mas é assim, no raciocínio inicial. Se o paciente tem uma ferritina baixa, esse paciente ele começa a apresentar falta de matéria-prima para produzir os hormônios da tireoide. A tireoide, para que ela consiga trabalhar, ela tem que ter uma ferritina acima de 70, o paciente tem que ter tirosina e ele tem que ter zinco, magnésio e tal. Quando o paciente tem uma deficiência de ferro, consequentemente eu tenho uma deficiência de ferritina. Então falta a matéria-prima básica para que o meu paciente consiga produzir os hormônios da tireoide. Se a paciente não produz os hormônios da tireoide de forma satisfatória, ela vai entrar em um quadro de hipotireoidismo subclínico. Sabe qual que é a primeira coisa que o paciente começa a perceber quando tem um hipotireoidismo subclínico? Queda de cabelo e pele ressecada. Então, olha que interessante, essa paciente veio com 3 queixas: melasma, queda de cabelo e ressecamento de pele. A queda de cabelo e a pele ressecada começou a apresentar de um tempo para cá. Ela não sabe exatamente dizer esse tempo para cá, mas começou. Então, vamos voltar lá na live. Como que eu explico para minha paciente que uma patologia, uma doença, um distúrbio metabólico pode causar uma disfunção estética? Então, primeiro você tem que ter entendimento da fisiologia humana, para você saber que uma coisa leva a outra e quais que são as consequências disso. Se você não entender da fisiologia humana, você não sabe nem para você, quanto mais explicar para o paciente o porquê que ele está apresentando uma disfunção estética, tá? E aí, depois que você tem uma noção dessa fisiologia, aí você precisa pedir os exames laboratoriais para você constatar realmente se é aquilo que você está suspeitando ou não. Então, vamos destrinchar um pouco mais essa paciente aqui. Então, a série vermelha nós já conversamos. Dentro da série branca, o que me fala aí a série branca? A paciente está apresentando 6.980 leucócitos. 6.980 são muitos, né? O melhor, o ideal é que essa paciente tivesse aí até 6,5. Então, quando o paciente apresenta essa elevação de leucócitos, isso me dá a suspeitar de que essa paciente está tendo uma inflamação subclínica, uma inflamação crônica, uma inflamação silenciosa. O que confirma o fato do porquê que o melasma dessa paciente está tão ativo. Se é uma paciente que está apresentando sim uma inflamação, essa inflamação piora o melasma. E aí eu fui evoluindo aí nos exames dessa paciente. A paciente está apresentando uma glicose em jejum aumentada. O que significa uma glicose em jejum aumentada? Se o paciente está em jejum, veja bem comigo, se o paciente está em jejum e ele apresenta uma glicose aumentada, se o paciente não estivesse em jejum, isso estaria muito mais elevado, correto? Ou seja, mesmo ele se submetendo ao jejum, é um paciente que deu uma glicose aumentada. Aí, para confirmar essa glicose aumentada, eu gosto de pedir também a hemoglobina glicosilada. O que é a hemoglobina glicosilada? É o histórico dessa glicose na corrente sanguínea nos últimos 120 dias.
tá? Então vamos entender essa lógica. A hemácia é a nossa célula vermelha do sangue. Dentro da hemácia, nós temos a hemoglobina. A hemoglobina é uma molécula que carrega o oxigênio, certo? Quando nós temos glicação, quando nós temos excesso de açúcar na corrente sanguínea, essa hemoglobina, ela fica grudada, ela fica cheia de açúcar. Então, a gente chama de hemoglobina glicada ou hemoglobina glicosilada, que é o que? Essa hemoglobina que está cheinha, lotada de açúcar. Quando nós temos essa hemoglobina glicada, quando ela se transforma em uma hemoglobina glicada, o que acontece? Ela perde a sua característica, ela perde a sua função, ela perde a sua capacidade de levar oxigênio, tá? Então esse paciente, ele começa a ter aí mais um motivo para ajudar a inflamar, que é o excesso de açúcar no sangue e a deficiência, a diminuição da entrega aí de oxigênio por todos os tecidos. Mas aí só para voltar na hemoglobina glicosilada, por que ela conta aí os últimos 120 dias? As nossas hemácias, ela tem uma vida útil de 120 dias, de mais ou menos aí 120 dias. Então, quando a gente tem uma hemoglobina que ela tá cheia de açúcar, essa hemoglobina, ela tende a viver durante 120 dias. Aí aquela hemácia vai pro baço, ela é degradada, morre, e aí então essa hemoglobina some. Então, quando eu quero verificar o histórico de glicose desse paciente, de hemoglobina glicada desse paciente, é o histórico dos últimos 120 dias. Por quê? Porque essa hemácia, ela dura aí 120 dias. Então, por mais que um paciente, às vezes, ele faz um jejum para que a glicose em jejum dele dê baixa, eu consigo saber se esse paciente, se ele realmente está tendo uma ingestão de açúcar e de carboidratos, né, que é a mesma coisa, elevada durante quanto tempo? Durante os últimos tempos. Tá? Então, veja bem, essa minha paciente, ela deu uma glicose em jejum aumentada. Então, eu já penso assim, nossa, se estava em jejum e deu aumentada, se não tivesse em jejum, então essa glicose estaria muito maior, perfeito? Aí eu confirmei com a hemoglobina glicosilada dessa paciente. Deu uma hemoglobina glicosilada aumentada. Ou seja, se está aumentado, eu tenho muito açúcar. Se eu tenho muito açúcar, eu aumento a inflamação, consequentemente eu diminuo a capacidade do sangue de carregar oxigênio. O meu sangue, ele fica mais lento aí pela circulação, porque esse sangue fica mais lento, ele tem uma facilidade maior de perder líquido, extravasar líquido do vaso sanguíneo. Então, para essa paciente que eu estou discutindo hoje com você, que me reclama de melasma, como que eu posso justificar para ela que o problema dela é de saúde? Que se eu não converter, se eu não melhorar esse problema de saúde, eu não vou melhorar aí a disfunção estética dessa paciente através desses exames. E aí eu vou sinalizando, eu vou pontuando. Por exemplo, olha, você tá vendo aqui as suas hemácias estão diminuídas, então você já tem menor quantidade de células para entregar oxigênio, um parâmetro. A hemoglobina está baixa, sinal que você tem anemia. Se você tem anemia, você está entregando ainda menos oxigênio. Ou seja, menos oxigênio em um corpo inflamado, eu estou dando subsídios para o quê? Para aumentar a inflamação, certo? Então, eu não vou conseguir recuperar o melasma desse paciente se eu não diminuir essa inflamação dessa paciente, se eu não diminuir a glicose dessa paciente, se eu não diminuir a glicação dessa paciente. Então, eu consigo, através dos exames, inclusive estou aqui com os exames dela em mãos, eu consigo, através dos exames, eu ir sinalizando para a paciente tudo que está alterado. E através disso aqui, fica muito mais fácil o paciente compreender. Porque aí eu tenho números. Por exemplo, tá vendo aí essa sua hemoglobina que tá 12,2? Eu preciso que ela vá para 13,5. Então o paciente consegue enxergar, nossa, está 12. Eu tenho que ir para 13. Eu tenho que melhorar.
Beleza, meus leucócitos totais estão 6.980. Nossa, isso é muito. Eu tenho que fazer com que isso vá para 6,5. Então, isso faz com que o paciente consiga visualizar a real situação dele. Então, aí fica muito fácil eu justificar para o paciente o porquê que ele tem um melasma. No caso da deficiência de ferro, a falta de ferritina, os hormônios da tireoide, eles estão confirmando o que eu disse para a paciente. É uma paciente que está apresentando um hipotireoidismo subclínico. Por que subclínico? Porque ele passa desapercebido. Se a gente não investigar isso muito criteriosamente, baseado nos valores ideais, não é diagnosticado. O que eu quero falar com isso? Se você pega essa paciente e avalia esses exames de acordo com os valores ideais, essa paciente está normal. Só que ela não está normal, ela já está apresentando problemas na tireoide, deficiência na sintetização dos hormônios, na conversão do T4 para o T3. Ela está produzindo talvez mais T3 reverso do que T3 livre. E isso faz com que essa paciente desorganize metabolicamente. Por quê? Quem é que controla o nosso metabolismo? Os hormônios da tireoide. Então, se eu tenho uma menor produção de hormônios de tireoide, todo o meu organismo fica lento, fica preguiçoso, certo? Qual produto para limpeza de melasma? Não, a gente não está falando aqui etilene em produtos para limpeza de melasma. A intenção é que você entenda o que está proporcionando o melasma, o que está causando o melasma, para que você consiga reverter esse melasma. Eu não tenho a intenção de entrar aqui com vocês para que protocolo a ser seguido, que aparelho que é melhor, que produto que é melhor. Eu quero que vocês entendam que um problema de saúde, uma alteração metabólica, uma disfunção do organismo do paciente, né, que é uma disfunção metabólica, origina uma disfunção estética. E se você não conseguir identificar o que está causando aquela disfunção estética, você dificilmente vai acertar no tratamento desse paciente. Você dificilmente vai fazer com que esse tratamento seja eficaz. Então, não é um produto que você passa e resolve. Você tem que organizar as funções metabólicas desse paciente. Nesse caso que eu estou conversando, que eu estou exemplificando, eu já dei algumas situações. Primeiro, o paciente tem anemia, tem deficiência de ferro, a minha está com leucócitos aumentado, glicose e hemoglobina glicada aumentada, ela está apresentando hipotireoidismo. Então, eu estou te justificando vários problemas que ela está apresentando, que está potencializando e piorando a disfunção estética dela. Numa paciente desse caso, não vai ter nenhum produto que você vai limpar o melasma dela, tá? Não tem. O que você vai fazer para conseguir reverter isso? Você precisa desinflamar essa paciente, desglicar essa paciente, fazer com que essa paciente volte para o número de hemácias normal, com uma hemoglobina normal, que ela diminua aí o número total de leucócitos. Tem que tirar essa paciente do hipotireoidismo. Aí sim você pode realizar um protocolo, qualquer que você tenha domínio, que aí você vai conseguir melhorar o melasma dessa paciente, tá certo? Caso ao contrário, você não vai conseguir. Então, assim, eu nunca discuto aqui com vocês técnica, protocolo, aparelho, manobra, nunca discuto isso. Por quê? Porque a gente tem que trabalhar de acordo com o que nós temos no consultório. Por exemplo, tem pessoas que têm a mais alta tecnologia, tem pessoas que têm serviços mais braçais. Então, eu não quero discutir isso. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte, que as disfunções estéticas, elas são um sinal de que o nosso corpo internamente não está bem. E se você tem um profissional que quer resolver a disfunção do seu paciente, disfunção estética, de uma forma assertiva, de uma forma eficaz, você precisa entender a origem que está causando essa disfunção estética, tá? Então, eu não vou ter condições nenhuma de saber te responder, Edilene, qual que é o produto que você usa para limpar melasma, tá? Então, gente, veja bem, como que você faz com que o paciente enxergue
que um problema de saúde pode causar uma disfunção estética. Você precisa explicar para o seu paciente toda a fisiologia por trás da disfunção estética para que ele compreenda. E olha só que interessante, essa minha paciente aqui, ó, que nós estamos discutindo. Essa minha paciente, se a gente não cuidar dessa paciente, o que vai acontecer com ela? Ela vai evoluir para um diabetes do tipo 2. Essa paciente, se a gente não cuidar, ela vai evoluir para ter doenças cardiovasculares. Por quê? Porque o leucócito dela está aumentado, a homocisteína dessa paciente está aumentado, PCR ultrassensível está aumentado. Então, o que você fala para a paciente numa situação dessa como defesa? Você apresenta tudo isso para a paciente, todos esses exames, e fala o seguinte: olha, o seu melasma é assim, a ponta do iceberg, é a pontinha. Você está enxergando só a ponta. O monstro, o problema maior está ali por baixo. E se nós não cuidarmos disso agora, você vai sim se transformar numa paciente diabética, numa paciente que vai ter aí problemas cardiovasculares. A sua tireoide pode evoluir para uma disfunção tão maior que eu não vou conseguir resolver mais somente através de ortomolecular. Muito pelo contrário, eu vou evoluir para ter que tomar medicamento, hormônios via orais para conseguir suplementar isso. Isso vai evoluindo, isso vai piorando, tá, gente? Então, não tem como você justificar para o paciente que é um problema de saúde se você não entende isso. E como que você vai entender isso? Estudando a fisiologia, estudando os exames laboratoriais, gente, baseado nos valores de referência, ou nos valores ideais, tá? Por exemplo, eu estou no meu 3º ciclo do tratamento de melasma e minha manchinha está super resistente. Vou fazer o exame que você solicitou, doutora Júlia, e já estou suplementando. Isso mesmo, eu olhei a minha mancha na lâmpada de onde quase morri. É isso aí, a gente tem que tratar, gente, a base. Quando você chega a ver, por exemplo, aqui, ó, uma manchinha clarinha, que você coloca na lâmpada, aquilo já tá um monstro. Agora imagina quando você vê uma mancha grande, escura, resistente, sem dano, sim, que você vê essa mancha, ela já está, gente, muito mais difícil de ser tratada do que uma mancha inicial, tá certo? Se a tireoide do paciente não está funcionando adequadamente, eu tenho sim uma predisposição a ter qualquer tipo de disfunção estética, dentro dela o melasma também, tá? Terapia de reposição hormonal pode provocar o melasma? Depende, se você estiver fazendo terapia errada, pode, se não, não, tá? Qual é a intenção da terapia de reposição hormonal? Repor os hormônios que estão faltando, devolver esses hormônios para a concentração ideal. Se você devolver os seus hormônios para a concentração ideal, isso não vai te causar melasma, muito pelo contrário. Isso vai te ajudar a fazer com que o seu corpo funcione perfeitamente. Vai te dar mais saúde, mais qualidade de vida, mais beleza, até mais rejuvenescimento. Agora, essa terapia com os hormônios, ela tem que ser muito bem feita, tem que ser muito bem elaborada. Se você tem um distúrbio hormonal, tanto para mais quanto para menos, isso pode sim provocar o teu melasma. Outra coisa que tem que ser levada em consideração, uso de anticoncepcional, que seja ele um DIU que tenha hormônio, que seja ele a pílula do anticoncepcional ou que seja o famoso chip da beleza. Esse famoso chip da beleza, ele só tem o nome que é chip da beleza, mas na verdade ele se lasca com a pessoa, tá? O chip da beleza, ele não tem nada de belo. Você está dando para o seu corpo uma sobredosagem de hormônio muito grande que ele tem que se virar com aquilo. Uma paciente que tem melasma e que faz o uso, por exemplo, do chip da beleza, ela tem assim todos os motivos do mundo para potencializar e aumentar esse melasma. Então, quando você me fala, Verônica, entre uma terapia de reposição hormonal, eu não conhecia essa sigla, não tinha associado essa sigla, é assim, se você está fazendo como profissional coerente,
esse profissional está te analisando, tudo baseado nos exames laboratoriais, de acordo com os valores ideais. E essa reposição está sendo ideal para você, você não vai ter piora de melasma por causa disso. Agora, se está sendo um desequilíbrio, ou uma superdosagem, ou uma dosagem menor, aí você vai sim ter problemas de melasma, tá certo? Gente, melasma e anticoncepcional não combina, não anda junto. O anticoncepcional, ele piora muito o melasma. Então, se você pega uma paciente e essa paciente está reclamando que o melasma está cada vez maior e é uma paciente que faz uso de anticoncepcional, você não vai conseguir ter sucesso no tratamento dela. Não vai. O que você vai ter que fazer? Orientar essa paciente a trocar o contraceptivo dela para um que não tenha hormônio. Essa paciente tem que ir no ginecologista para fazer essa transição, essa troca. E assim, quando ela se livrar desse anticoncepcional, aí você consegue tratar esse melasma dela. O anticoncepcional, ele ativa, ele dá subsídios, para que a PONC ative aí a melanina a produzir os queratinócitos a produzir pigmento. Então, é impossível você converter um melasma se o paciente faz uso de anticoncepcional, tá? É mais um jogo de marketing para vender esse chip da beleza. Ai, total, gente. Chip da beleza não acho interessante, não. Tá certo? E vocês conseguiram entender o que eu quero dizer para vocês? Hoje o objetivo é como fazer o paciente enxergar que um problema de saúde pode causar uma disfunção estética. Ficou claro isso para vocês? Mas algo para ajudar muito são os exames. Por quê? Porque quando você pega o exame e fala, é assim, tá assim, deu isso, é assim, tá isso, você consegue ajustar. Essa paciente aqui ficou muito claro na cabeça dela o porquê que a gente não vai conseguir tratar o melasma dela enquanto não desinflamar essa paciente aqui. Não vai, tá? É uma paciente que está inflamada, que está totalmente glicada, tá? A produção o RDW dessa paciente tá super alto, tá quase que no limite superior. Isso significa o estresse oxidativo dessa paciente. Estresse oxidativo é excesso de radicais livres, ou seja, ou eu arrumo esse território, ou eu não vou conseguir, por hipótese alguma, melhorar aí essa paciente. Triglicérides dessa paciente tá apresentando aí, ó, 207. Uma paciente com triglicérides de 207 me mostra o quê? Que é uma paciente que ela come muito alimentos inflamatórios. Isso justifica a mancha, isso justifica o porquê que ela tá, inclusive, com uma glicose aumentada, justifica a queda de cabelo e também a pele ressecada. Olha só, pacientes que têm excesso de açúcar no sangue, esse açúcar ele chupa a água do corpo para essa glicose. Então o paciente fica com a pele mais ressecada. Fora que um paciente que tem hipotiroidismo é um paciente que tem o quê? Pele ressecada. Um dos primeiros sintomas do hipotiroidismo é queda de cabelo e pele ressecada. Então, hipotiroidismo associado com diabetes mais uma inflamação, é impossível tratar esse melasma se a gente não recuperar isso. Ok, Júlia, mas como que eu vou tratar então essa paciente? Eu vou usar de recursos da ortomolecular para que eu consiga oferecer a esse corpo a matéria-prima necessária que está carente, para que o próprio corpo consiga se recuperar. Então eu vou oferecer ortomolecular para desinflamar esse paciente, vou devolver a matéria-prima para que a tireoide possa trabalhar, eu vou devolver nutrientes para que esse corpo tenha matéria-prima para produzir mais hemácias, mais hemoglobina, num tamanho ideal e numa concentração ideal. Eu vou desglicar esse paciente, antioxidar esse paciente para abaixar o RDW dessa paciente. Consequentemente, eu vou diminuir a glicose, eu vou diminuir o triglicérides dessa paciente, eu vou elevar os hormônios da tireoide, eu vou melhorar a anemia dessa paciente. Aí sim, eu consigo resolver a queda de cabelo
o melasma e a pele ressecada dessa paciente. Tudo bem? Dúvidas, não dúvidas? Podemos finalizar? Ficou claro para vocês a importância aí dos exames laboratoriais para a gente conseguir investigar, nesse caso que eu usei como exemplo, essa paciente aí de melasma? Então eu não vou conseguir tratar o melasma dessa paciente se eu não conseguir recuperar tudo isso daqui. Júlia, eu posso recuperar tudo isso? Pode, se você tiver conhecimento para isso, você pode. Eu ensino isso para você. Eu te ensino dentro dos meus cursos a você utilizar os exames laboratoriais para você achar onde está o problema. E eu ainda te ensino toda a suplementação, toda a ortomolecular para você resolver o problema. E se você avaliar o seu paciente baseado nos valores ideais e não valores de referência, você tem condição, sim, de reverter todo o quadro do seu paciente, fazendo com que o organismo trabalhe a seu favor, fazendo com que esse melasma fique menos forte, fazendo com que essa paciente pare de ter queda de cabelo e que a pele dela não fique mais ressecada. Nós já sabemos que uma pele ressecada são as portas abertas para vários patógenos, que aí faz com que esse paciente tenha aí várias dermatites. Então isso vai virando uma sequência. Então, nossa, Júlia, o paciente pode ter uma dermatite porque ele está com um problema na tireoide? Com certeza. O hipotireoidismo causa uma pele seca. A pele seca é porta aberta o micro-organismo entra. Então, quando você vê assim um paciente falar assim, eu tenho dermatite atópica. Eu já passei em vários profissionais, eu tenho dermatite atópica. Eu tive dermatite atópica, então eu falo isso com muita confiança. Dermatite atópica é uma forma que o corpo está respondendo. Se você não cuidar do seu corpo, é muito fácil você ter várias disfunções estéticas. Como que você vai resolver a dermatite atópica dela, que ninguém nunca resolveu e todo mundo falou assim, é dermatite atópica? Devolvendo a homeostase para o organismo dela. E isso você só consegue fazer recuperando, regularizando aí os minerais, as vitaminas, os antioxidantes, os anti-inflamatórios, na concentração que ela está precisando. Aí você recupera a tireoide dessa paciente, consequentemente a pele dela para de ficar seca, volta com a pele normal sumiu com a disfunção, sumiu com a dermatite atópica. Nossa, Júlia, dermatite atópica não tem cura. Não tem cura para quem não sabe tratar. Eu sei tratar uma dermatite atópica, eu tratei a minha, eu tive dermatite atópica durante muito tempo. E eu consegui tratar. E tratei não somente a minha, como de vários outros pacientes. E por que isso? Porque eu parei de enxergar o paciente como um ponto, tipo assim, a dermatite atópica. Não, eu comecei a enxergar meu paciente como um todo. O meu paciente é um ser humano. Então ele tem que trabalhar de dentro para fora para eu conseguir recuperar a disfunção estética dele. Então, quando eu falo para vocês que entender dos exames laboratoriais é entregar melhores resultados estéticos, isso é uma afirmação. Por quê? Porque você consegue recuperar. E o paciente que passar com você com dermatite atópica e você falar para o paciente, dermatite atópica não tem cura, você é simplesmente mais um profissional que está passando pela vida do paciente, que não tem conhecimento o suficiente e não sabe nem o que está falando. Então, a minha intenção para com vocês é fazer com que vocês entreguem melhores resultados estéticos. É com que vocês enxerguem o seu paciente e entendam que o seu paciente é um todo. E você consegue sim recuperar e tratar as disfunções estéticas desse paciente desde que você saiba onde que está o problema, desde que você sabe a causa. Então não seja mais um profissional esteta a falar que melasma, rosácea, telangiectasia, dermatite atópica não tem cura, porque isso tem cura. Você é que não sabe tratar, mas tem, tá? Como que você vai fazendo isso, gente? Recuperando, devolvendo a homeostase do organismo do paciente. Então, um paciente, um profissional que fala para o paciente que essas patologias que eu citei acima, essas disfunções não tem cura, é um paciente que não entende, um profissional que não entende nada de fisiologia. E se não entende nada de fisiologia, ele não vai nunca conseguir explicar para o paciente o porquê que um problema de saúde pode causar uma disfunção estética e o porquê que aquela disfunção estética é um reflexo de um problema de saúde. Entende?
O que está acontecendo? Nós estamos assim, ó, de profissionais estetas robôs. O que são profissionais estetas robôs? Que aprende aí nos cursos da vida protocolos e quer que esses protocolos dê certo para todos os pacientes. Não vai dar. Não vai dar porque o corpo é diferente. As carências nutricionais de um paciente para com o outro são diferentes. As disfunções metabólicas que o paciente está apresentando são diferentes. Então, você não vai conseguir fazer com que o seu paciente tenha um melhor resultado se você usar o mesmo protocolo para todos os pacientes. Gente, sai da caixinha. Pelo amor de Deus, enxerga diferente. Começa a usufruir essa ferramenta, começa a utilizar os exames laboratoriais para que você descubra o que está causando aquele problema no seu paciente. Quando você descobrir, você vai ter recursos de recuperar. Júlia, vou ter que encaminhar meu paciente para outro ou eu mesma consigo fazer? Se você trabalhar baseado nos valores ideais, eu te ensino a recuperar a saúde do seu paciente sem que você tenha que encaminhar esse paciente para outro profissional. Agora, se o seu paciente já está com valores laboratoriais tão alterados a tal ponto que ele já até saiu dos valores de referência, ele já é um paciente doente. Paciente doente não é para nós, paciente doentes é para outro profissional. Aí nós temos que encaminhar isso para outro profissional, porque muitas das vezes não é só a ortomolecular que resolve, tem que entrar com medicamento industrializado, mais a ortomolecular para ir conseguindo recuperar aquilo dali, tá certo? Então, eu gostaria que vocês pensassem em relação a isso. Eu não quis dar bronca e ser mal educada, ser deselegante, não. Mas é porque eu recebi hoje essa pergunta no meu inbox, né? Como fazer o paciente enxergar e entender um problema de saúde como a disfunção estética. Isso aos meus olhos é muito simples, isso é muito claro, isso é muito objetivo, tá? Desde que você entenda os exames laboratoriais e de fisiologia. Então, um beijo no coração, muito obrigada pela companhia, pela atenção de vocês até aqui. Dorme com Deus, no escuro, sem som e sem cheiro, tá bom? Então, gente, beijo, fica com Deus. Tchau, tchau.